Alvos do Vasco para volante. Vamos falar sobre a situação de Rodrigo Villagra. Ele vem mesmo para o Vasco tem interesse. Vamos trazer informação para vocês sobre Sforza e também sobre Alan. Vamos atualizar a situação do cria da base do Vasco. Vamos falar também sobre os executivos da 77 Partners que chegam ao Brasil para acompanhar de perto todos os processos do Vasco e também a arbitragem para o jogo Vasco e Madureira. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu. Saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora, vamos trazer as informações do gigante da colina. Porque, olha, há uma procura no mercado e uma preocupação também do torcedor vascaíno sobre quem será o camisa 5 do Vasco, o volante do Vasco. O Vasco tentou o Sforza, que hoje é considerado uma negociação como caída, como se dizem lá na Argentina. O Vasco teria procurado o Cuejá não vem. As negociações com o Sforza hoje estão paradas, travadas. Inclusive o presidente do New Old Boys fala sobre isso. Algumas pessoas que eu procurei informar falam, olha, por enquanto não deve ter retorno da negociação do Vasco com o Sforza. Só se tiver alguma situação especial, aí sim o Vasco volta ao negócio pelo Sforza, que o Vasco já tinha acertado, inclusive, as bases salariais e tudo mais com o jogador, questão contratual com o New Old Boys. Nesse momento, essa negociação está parada. Outra negociação que a galera esperava era sobre o Alan. Já vi muita gente falando, o Alan tá livre, o Alan vai ficar livre. E hoje o Alan deu uma declaração que é importante também falar sobre isso, porque muita gente dizia, o Vasco não foi no Alan, o Vasco não buscou contratar o Alan estava aí, o Vasco não quis. E a declaração recente do Alan é simplesmente a seguinte: estou aguardando as negociações pela renovação com o clube, ou seja, com a Al-Ahda, e espero que cheguemos a um acordo. Digo aos torcedores do Al-Ahda que também quero ficar e continuar com a equipe. Ou seja, existem negociações para Alan renovar o seu contrato lá no Al-Ahda. Então muita gente já estava dando, vai pro Botafogo, tá certo, tá forçando para sair. Só que a declaração do jogador hoje lá na Arábia Saudita é diferente. Então o jogador vai deixar o Al-Ahda? Aparentemente não. Ele fala até aos torcedores que quer ficar, que vai renovar o seu contrato. Então é uma situação que a gente já vê aí que o jogador deve ficar lá. Outra informação hoje, dada pelo Fábio Azevedo, é sobre o interesse do Vasco em Rodrigo Villagra. Quem me conhece há muito tempo, quem está no grupo de membros, sabe que eu gosto demais desse jogador do Tajeres. Já falei diversas vezes aqui, inclusive no início de 2023, que era um jogador que acertaria esse meio de campo do Vasco. Já falei no meio do ano também, que era um jogador que eu buscaria. Só qual é a situação do Rodrigo Villagra? E aí eu vou ser bem sincero com vocês. O jogador tem um interesse do River. O River já sinalizou uma proposta de 4 milhões, já sinalizou uma proposta de 5 milhões de dólares e vai sinalizar com uma proposta maior. O Tajeres quer 7 milhões de dólares pelo jogador. O jogador só sai por isso. O River está muito próximo, inclusive os nossos amigos, esqueci até o nome dos caras agora, o Merlot e o German Garcia Grova, que são caras da TIC Sports, me perdoe ao Merlot e também ao German, né, que fugiu o nome da mente, mas aqui a gente não vai cortar o vídeo não, o vídeo vai ficar assim mesmo, porque aqui é verdade, aqui é real. Informam que as negociações com o River Plate estão muito próximas. Volto a dizer, respeito à informação dada por Fábio Azevedo, o cara que conhece bastante de Vasco, mas a informação que se dá lá na Argentina é que a oferta milionária pelo jogador do Tajeres, pelo Rodrigo Villagra. Então é essa a situação. O River fez uma oferta muito elevada para comprar
totalmente o 100% do passe de Rodrigo Vilhava e disse que é muito alta, mais alta até do que o Midtjylland, que é um time que inclusive comprou o Evander e que fez uma proposta pelo jogador. As negociações estão diretamente com o Tadieres e pode nos próximos dias Rodrigo Vilhagra ser jogador do River Plate. Fábio Azevedo, como eu falei, trouxe a informação que o jogador interessa ao Vasco. Mas a situação que a gente sabe é essa: o César Luiz Melo, o German Garcia Grova, que fazem aí toda a situação de, do mercado da bola, futebol sul-americano, dizem que não há nenhum tipo de situação entre o Vasco, que hoje está muito próximo, muito próximo de ser reforço dos milionários. Mas como a gente conhece o Face, né, o presidente do Tajeres, pode ser aí que o Rodrigo Vilhagra possa ter uma reviravolta nessa situação. Outro nome que surgiu agora há pouco, inclusive dado lá pela galera da Infocab, que faz aí uma cobertura do futebol argentino, é que outro volante estaria na mira do Vasco. É que o Vasco estaria interessado em Santiago Longo, que é um jogador do Belgrano, jogador que também é um dos grandes nomes aí do futebol argentino. A Argentina faz muito bons jogadores para esse meio campo, né? É um jogador que é capitão do Belgrano, já jogou com o nosso querido Verrete, jogador de 25 anos. A gente tem hoje no Argentina grandes jogadores, né? Rodrigo Vilhagra, Sforza, Santiago Longo, Redondo, o próprio Eck Fernandes, enfim, alguns bons nomes no meio de campo. E aí, segundo a galera do Infocab, que é a galera que trata aí de informativo sobre o Belgrano, o Vasco estaria aí de olho na situação de Santi Longo, como gostam de dizer aí o nome dele, lá no futebol argentino. Vamos ver, né? Quem será aí o meio-campista? Pelas opções, eu acho que são grandes jogadores. Gosto do Sforza, gosto muito do Vilhagra. Santiago Longo sempre é um jogador que demonstrou muita qualidade no Belgrano. Vamos ver quem é que vai ser esse meio-campista do Vasco da Gama. Hoje, a informação que também chegou é que executivos da 77 Partners, ou seja, Michel Kloss, o Kloss e o Spors, né, Johannes Spors, estarão no Brasil. Eles acompanharão aí de perto toda a situação. O diretor técnico, o Johannes Spors, e o também diretor técnico, Marcel Kloss. Eles estarão no Brasil. Kloss, inclusive, como falou o Fábio Azevedo, é a primeira vez aqui, né? Vai acompanhar todo o dia a dia da SAF. Eles sempre fazem isso e devem ir para o jogo na próxima quinta-feira em São Januário. Eles chegam aí ao Brasil para poder acompanhar de perto na próxima quinta-feira e aí aproveitarem e fazer todo a situação envolvendo a SAF do Vasco. Então é isso, né? O Vasco com a 77 aqui próximo, isso é interessante até para destravar algumas questões. E só para informar, o Yuri Elino será o árbitro aí de Vasco e Madureira. Yuri Elino apitará Vasco e Madureira nesta quinta-feira em São Januário. Então é isso. Muito obrigado à sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui sempre todos os dias. Até a próxima. Saudações vascaínas e valeu!